remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos secretários de Estado, por membros de Assembleia Legislativa e membros do Tribunal de Justiça. Excluem-se do teto de remuneração o adicional por tempo de serviço e as vantagens previstas no artigo 82, 1A, 8º, né? Professor, e aí? Seguindo a mesma lógica do artigo 61, tem pouca prática o 62, porque hoje o que está valendo é o artigo 37 da Constituição, inciso 11, onde este inciso, esse dispositivo, trouxe o teto remuneratório. Aí nós temos aí, essa redação foi de 2003, com a emenda 41. Teto remuneratório para o serviço público de todas as esferas e todos os poderes. Isso que está valendo. E aí eu tenho que adiantar para vocês esse assunto. Quando tem uma emenda à Constituição aí, que está passando aí, já está andando, está caminhando no Congresso, eu acredito que logo isso será aprovado, que diz o seguinte: mesmo estando na Constituição esse teto, tá? O que acontece? O teto ainda não é respeitado. Só é respeitado pelos, pelos mortais, né? Os imortais não cumprem esse teto, né? Não cumprem esse teto, recebe aí 80, 90, 100 mil reais por mês, e hoje deveria ser o teto, aí, salvo engano, em torno de 40 mil reais, um pouco menos, um pouco a mais, eu não sei o valor, eu não me lembro o valor certo. Então, tem mais uma emenda que vai fechar mais ainda o cerco, porque aqui ficou de fora o quê? As indenizações. Então, o cara cria indenização para tudo, né? E as indenizações não incluem no subsídio. Vamos ler aqui o teto aqui. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional e dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, olha aí, deputados também estão sujeitos, senadores também estão sujeitos, vereadores também, né? E dos demais agentes políticos, juízes, promotores, desembargadores, etc., e dos proventos, proventos para aposentado, pensões e outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, tem duas pensões, uma pensão e um salário, e assim por diante, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal de espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Prática. Aqui isso deveria ser a regra, mas na prática, hoje, o que mais tem aí é milhares de pessoas percebendo mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aplicam-se como limite aos tetos. Então, teto geral, ministro do Supremo Tribunal Federal. Município, subteto. Nos municípios, subteto do município vai ser o subsídio do prefeito, isso, ou subsídio do prefeito, ok? Subteto dos estados e DFs, subsídio mensal do governador do estado no Poder Executivo, bacana. O subsídio dos deputados estaduais, distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Então, nós temos aqui os defensores, procuradores e o Poder Judiciário recebe 90,25% isso aqui é um subteto específico para o Poder Judiciário. Defensor público, embora não seja do Poder Judiciário, ele foi equiparado aí, ele teve equiparação do teto, um grande benefício para a categoria. Entenderam? Então, isso aqui é o quê? É o teto. Então, o teto do artiguinho 61, nosso, ele tem pouca aplicabilidade, o que está valendo é o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Exercício. Prefeitura, CESP 2017, cargo de procurador do município. Em razão de incorporações legais, determinado empregado público recebe uma remuneração que se aproxima do teto salarial constitucional. Nessa situação, conforme o entendimento do STF, a remuneração do servidor poderá ser superior ao teto constitucional
se ele receber a gratificação por cargo de chefia. Ou seja, o que acontece, né? Então, vamos supor, qual que é a primeira coisa? O cara é servidor municipal. Se ele é servidor municipal, qual que é o teto? O teto é o subsídio do prefeitão, né? Então, o que o cara está dizendo aqui? O cara recebe 10 mil, ele conseguiu incorporar aqui a incorporação legal, mais 10 mil, tá certo? E o governador, e o prefeito ganha 20 mil, né? 10 de 10, 20. Então, tá no teto. Só que o cara, ele foi nomeado para um cargo, tá certo, de comissão. Então, ele ganha mais a comissão do cargo, uns 3 mil. Teto do salário é 20 mil. Ele já ganha 20, mais 3, 23. Aí diz o seguinte, nessa situação, o cara tem direito a extrapolar o teto, está errado. Não tem direito em extrapolar o teto. Então, essa questão está errada. Essa questão está errada, né? Bacana? Fechou? Continuando a aula, né? Sobre essa questão do teto, eu tenho que passar para vocês algumas informações de um julgado super recente, né? Inclusive foi aqui do estado do Mato Grosso. Tá? O cara era médico, tá certo? O cara era médico último nível e classe lá da Secretaria de Saúde. Supor lá, ganha seus 20 conto por mês, bacana. E ele também era médico da Politec lá, ganhava seus 20 conto por mês. 20 mais 20, 40 mil. Bacana. Ele tem 2 cargos. Dá porque é plantão lá e plantão cá. Tá pronto, né? Qual que é o teto do estado, do governador do estado? Só me engano, 34 mil. Um exemplo. Estou colocando exemplo. Então, cargo 1, vintão. Cargo 2, vintão. Vintão, quarentão. É? E o teto, 34. Ou seja, todo mês, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Gestão, torava do salário dele 6 conto. Pô, brincadeira. O cara pegou, a Justiça foi indo, Supremo Tribunal Federal. E julgado recente, ele ganhou. Ele falou, nesse caso, no exercício dos 2 cargos, tá? Isso não está simulado ainda, tá certo? Isso não está simulado. Isso não é jurisprudência, é o primeiro caso. Estou colocando para você que essa questão do teto ainda vai dar o que falar. Falou o seguinte, você pode. Então, houve aí uma autorização, a primeira autorização depois de décadas sobre o teto, que o Supremo autorizou o cara a ganhar seus 40 frente aos 34. Né? Pronto, ele fez aí esse julgado. Aí o cara deve estar feliz da vida, né? Entenderam? Então, essa questão do teto ainda vai caminhar mais, né? Mas para concurso, digo para vocês que, por enquanto, por favor, deixe considerar esse exemplo que eu dei prático, essa realidade aí. Artiguinho 63. A relação entre a menor e a maior remuneração atribuída aos cargos de carreira não poderá ser superior a 8 vezes, né? Ok, bacana, vamos lá. Agora a gente vai falar diversas súmulas aí sobre a remuneração para vocês, porque esse estudo é um estudo completo. Súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então está aqui, né? Então é o seguinte, o cara não pode indexar o quê? O salário mínimo, nenhuma vantagem. Não pode, tá certo? Não pode. Súmula vinculante 16. Os artigos 7º, inciso 4º, 39, parágrafo 3º, tá certo? Da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida do servidor público. Súmula vinculante número 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens de servidor público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Tá? Então é o seguinte, o cálculo de gratificações, o que é esse abono para o salário mínimo? Abono para o salário mínimo é quando o cara recebe menos que um salário mínimo. Pela Constituição diz o seguinte, cara, você tem que receber o quê? Você tem o seguinte, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Isso foi invenção da Constituição de 88. E o cara lá recebe menos que o salário mínimo. Então, ele recebe um abono para completar, para chegar até o salário mínimo. Né? Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamentos de isonomia. É, que eu falei para vocês, isso aí chovia lá, cara. Né? A Constituição de 88 trouxe o quê? Trouxe o dispositivo da isonomia. O cara pronto. Aí começou a chover lá, ó. Tá.
Opa, para aí. O judiciário não pode definir valor de salário, porque quem define valor de salário é apenas lei. Lei. Súmula 679 do STF. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva, né? Olha aí, não pode ser objeto de convenção coletiva. Dispositivo esse que é permitida lá na iniciativa privada. Artigo 64. Agora é o seguinte, agora a gente vai falar o seguinte, as hipóteses que o cara vai perder o seu dia de salário, né? A gente já viu que a remuneração ela é o quê? Ela não pode, ela é irredutível, tá? Ela é irredutível. O salário, a legislação e a Constituição tratou ela como coisa santa, não pode. Salário é sagrado, né? Mas você pode perder. Em quais hipóteses? 3 hipóteses. Primeira hipótese, o vencimento ou remuneração do dia que não compareceu ao serviço. Então, não compareceu ao serviço, corta o ponto, desconta um dia de serviço. Salvo motivo legal ou moléstia comprovada. Bacana. Professor, motivo legal, o cara foi doar sangue, então você está aqui no estatuto. Então você tem essa prerrogativa aí. 1/3 do vencimento ou da remuneração do dia quando compareceu ao serviço com atraso máximo de 1 hora ou quando se retirar antecipadamente. Ou seja, aqui fala o quê? Saída você chegou atrasado ou saída antecipado. Nesse caso, você perde o quê? 1/3 da sua remuneração. Tá? Aliás, são 4 hipóteses que você pode perder o dia de serviço. Então, primeiro, você perde o dia de serviço, se você não foi. 1/3, depende. Olha uma coisa interessante. Atraso de 1 hora. Professor, meu horário é 8 horas. Bacana. Eu cheguei às 8h30. Se você chegou às 8h30, o que acontece? Tá? Se você chegou às 8h30, você já perdeu 1/3. Essa é a regra. Essa é a regra. Tá aí. Essa é a interpretação da regra. Aí eu falo com muito conforto, eu trabalhei na área de gestão de recursos humanos assim que funciona. Presta atenção, hoje, na prática, isso não cai em concurso, isso aí é só trocar uma ideia entre nós aqui, trocar um pouco de experiência. Como é que é feito hoje? Hoje a administração pública tolera 1 hora, certo? Então é o seguinte, eu cheguei às 8h30, então você chega uma 8h30, chegou meia hora atrasado, a administração pública autoriza você compensar essa meia hora durante o dia. Ou você pode sair um pouquinho mais tarde, da hora do almoço, ou você vai antecipar um pouquinho a sua vinda do almoço, ou um pouquinho mais tarde na sua saída. Você pode compensar. Então, até 1 hora você pode compensar. Depois de 1 hora, cara, você não pode mais compensar. Você já perdeu o seu 1/3 de trabalho. Professor, mas eu continuei trabalhando. Parabéns, foi uma coisa que você fez aí ao bem do serviço público. Você vai continuar. Então é o seguinte, tá? Até 1 hora. Aí você vai continuar trabalhando e não vai receber. Então, até 1 hora você pode aí compensar. Bacana, é assim que funciona hoje. 3. 1/3 do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva. Pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação irrecorrível de crime inafiançável ou processo na qual haja pronúncia com direito à diferença e ser absorvida. E 2/3 você vai perder o salário do vencimento ou da remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, cuja pena não resulte em demissão. Tá? Então, aqui é a hipótese. Né? 65. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Olha aí. Então é o seguinte, salário, remuneração é sagrado, assim que a administração pública. Agora, tem exceção. Professor, quais são as exceções? Primeiro, imposição legal. Ou seja, tem alguma lei dizendo que vai ter que descontar tal coisa. Está aqui. Ou justiça. Mas esse aqui me lembra muita coisa, cara. Pensão alimentícia. Rapaz do céu, cara.
Toda semana caía um na nossa folha de pagamento. Toda semana, é incrível, né? Toda semana. Fora esses dois, né? Não pode ter nenhum desconto sobre a remuneração ou provento. Provento aqui estou falando do aposentado. Bacana, nenhum desses dois aqui poderá ter nenhum tipo de desconto, né? E claro, aqueles permitidos que você autoriza, tipo consignação, que a gente vai falar desse cara já já. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, ou seja, instituições de previdência, associações, sindicatos, pecúlios, seguros e demais na forma definitiva em regulamento instituído pelas associações, sindicatos e servidores. Ou seja, aqui está falando do quê? Da consignação em folha de pagamento, tá? Sobre contribuição de sindicato, né? 2. Sob pena de responsabilidade, a autoridade que determinar o desconto em folha de pagamento para instituições de previdência ou associações deverá efetivar o repasse do desconto no prazo máximo de nos 5 primeiros dias úteis do mês subsequente. Então, ele recebe outro, passa para o mês que vem, né? 66. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Então, está aqui para vocês, né? Por exemplo, você causou um prejuízo para a administração pública de, sei lá, um valor. Foi condenado administrativamente, você reconheceu o dano, você vai pagar. Desconto em folha. O desconto, isso cai em concurso. Qual que é o percentual? 10%. 10ª parte da remuneração do provento, ok? Então, está aqui para vocês, né? Independente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de qualquer quantia indevida poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. E agora o parágrafo 2º, que eu vou fazer um comentário bacana para vocês. Nos casos de comprovada má-fé e abandono de cargo, ou seja, má-fé, ele provocou algo lá que recebeu a mais, por exemplo, ou abandono de cargo, o cara abandonou o cargo, a reposição deverá ser feita de uma vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive que se refere à inscrição na dívida ativa. Tá. O que acontece aqui? Isso aqui aconteceu, caso real, cara, comigo. Um belo dia, eu era superintendente da Folha, o Caboclinho ganhava 3 contos por mês, tá lá, e um belo dia caiu lá na folha dele 180 mil reais de salário. Falei, pô, como é que aconteceu? Aí foi lá, na hora o setor da Folha verificou o erro, entendeu? E o que aconteceu? O cara foi devolver, né, os 177 mil reais que ele recebeu indevido. Só que ele recebeu sem juros, sem correção, em parcela de 10%, ou seja, o cara recebia 3 contos, 10%, 300. Então, ele ia pagar os 177 mil em parcelinhas de 300 reais sem juros. Oh. Quanto tempo, né? Foi lá. Foi. Aí, cara, a gente, pô, cara, esse troço tem alguma coisa errada, né? Que o erro é muito grande, né? Polícia, investigação, descobriu o coloio dos dois. Aí aplicamos o quê? O parágrafo primeiro e o parágrafo 2º. Descontou uma vez só para o cara, porque houve má-fé, coloio. O que aconteceu? Inscrevemos o cara na dívida ativa não tributária do Estado de Mato Grosso. E nesse item aqui, o que aconteceu? Penalidades cabíveis, né? Processo administrativo nos dois sujeitos, o da Folha e o outro, né? Tá certo? Então tá aí para vocês, né? Então, infelizmente acontece isso, né? 67. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Ok. A não quitação do débito no prazo previsto implicará a inscrição na dívida ativa. Ok, tranquilo. 68. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto,
sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos, pensão alimentícia, resultante de decisão judicial. Tá? Salário é coisa sagrada pela Constituição Federal. 69. O pagamento da remuneração dos servidores públicos dar-se-á até o dia 10 do mês seguinte ao que se refere. Né? Então, está aí a data do pagamento dos servidores públicos, é o dia 10. Por que dia 10? Porque a Constituição do Estado de Mato Grosso prevê o pagamento no dia 10, tá certo? Ah, professor, recebia no último dia do mesmo mês trabalhado. Era uma política de um governador. Chegou outro governador, dada a situação econômica do Estado, se viu obrigado a passar o dia 10. Está atrasado? Não está atrasado. Até dia 10. Antes é um benefício. Parágrafo 1º. O não pagamento até a data prevista neste artigo importará na correção do seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data do efetivo pagamento. Aqui gerou várias cartas de crédito no Estado de Mato Grosso, porque na década de 90, principalmente aí, dificilmente o Estado conseguia pagar o salário do dia 10. A regularização da folha de pagamento do Estado de Mato Grosso dá na data do ano de 1999, com até então o governador Dante de Oliveira regularizou a folha, e nós estamos aí quase aí 20 anos com pagamento em dia, graças a Deus. Parágrafo 2º. O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês pelos mesmos índices dos parágrafos. Né? Pronto, terminamos aqui o primeiro capítulo do vencimento, ou seja, coisas interessantes que nós trabalhamos aqui, coisas interessantes e coisas bem tranquilas que, com certeza, estarão presentes na sua vida. O que ficou prejudicado nessa aula aqui foi que o Estado de Mato Grosso adota aí mais de 90%, eu digo mais de 95% das carreiras aí, a política do subsídio, não é de vencimentos. Né? Vamos falar de boca, né, cara? Me ensinaram, né? Que falar de boca cheia é falta de educação. Mas eu aprendi sozinho que falar de coração vazio é falta de caráter, né? Ou seja, falar por falar, né? Falar sem pensar, falar coisas ruins, né? Sem o coração, aí sim é falta de caráter. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.